Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Mais um fechamento hoje, dia 27/6/2022. Segunda-feira foi, né? Tá aquela aliviada, voltando de final de semana, a gente é meio atordoado, mas tudo dando certo e vamos embora, né? O que o investidor não pode ter é estudar o seu ativo muito bem e saber exatamente a sua estratégia, tá bom? De qualquer forma, vamos para o que interessa, né? Vamos falar sobre o fechamento. Hoje temos aqui, trouxe algumas dúvidas que alguns investidores têm de alguns fundos imobiliários. Comentei sobre essas dúvidas, trouxe mais alguns fatos relevantes, né? Para que a gente possa ter essa segunda-feira aí, esclarecendo alguns pontos, né? Trouxe os principais temas, né? Porque tem muitos comentários, eu participo de alguns fóruns, onde o pessoal comenta, pergunta de muitas coisas diversas, mas eu trouxe aqui para vocês aqueles que chamaram mais atenção, tá bom? De qualquer forma, acompanha aí na telinha. O IFIX hoje, olha só, já começou aquela segunda-feira maravilhosa, né? Começou aí com queda de 0,065%. Bom, é uma queda levíssima, né? Uma queda, assim, nem se compara com as subidas ou as quedas do Ibovespa, mas houve uma queda. Essa queda foi de R$ 1,82, perdão. Então, como você já está vendo na telinha aí, o índice ficou em R$ 2.800,55, tá bom? Eu vou trazer para vocês hoje aqui algo bem diferente, tá bom? Foi até uma coisa que chegaram a comentar, né? Bruno, você está falando sobre as altas e as quedas do IFIX, né? Ou seja, temos ali os ativos que fazem parte do índice e você fala qual deles subiram mais e qual deles caíram mais. E se pegasse todos os fundos, né, os mais de 400 fundos imobiliários, quais seriam de todos eles, quais seriam as maiores altas e as maiores quedas? E aí eu venho trazer isso para vocês, tá bom? Hoje para fazer um comparativo aí. Então acompanha na telinha. O ativo que teve, olha só, o maior destaque, não faz parte do fundo do índice, do IFIX, que é o DAMT11B, ele teve uma alta de 11,10%, seguido o CARI 11, que faz parte do IFIX, ok? Teve uma alta de 2,67%, temos o RBRD 11 com alta de 2,52%, seguido do HGFF 11 com alta de 1,38% e do CXCE 11B com alta de 1,37%, ok? Eu não vou falar aqui das cotações, você já está acompanhando na telinha, mas eu não vou falar das cotações principalmente porque eu não quero que você fique aí pensando, nossa, que cotação barata, né? 90 centavos e tudo. Eu vou deixar para vocês aí estudarem um pouco desses fundos, principalmente o primeiro, né? O DAMTB 11B. Esse fundo ele é bem peculiar e por mais que ele seja baratinho, né? O pessoal fala, nossa, barato, vou comprar. Olha os indicadores deles e aí se vocês tiverem dúvidas de algumas coisas, eu venho comentando, tá bom? Mas já aviso que ele é um fundo que deve ser olhado com os olhos, como posso assim dizer, receosos, tá bom? Analisa, vê direitinho, com bastante cuidado, tá bom? Vamos então para o segundo, né? Nós falamos aí das maiores altas, vamos falar então das maiores baixas fora do índice, tá bom? Levando todos os fundos imobiliários. E o fundo que mais caiu, acompanhando a telinha, foi o CRFF11, com queda de 2,80%, seguido do SHPH11, com queda de 1,89%, seguido do OURI 11, de queda de 1,85%, também o GCFF11, também na mesma proporção, 1,85% de queda, e lá na lanterna o FGAA11, com queda de 1,81%, tá bom? Sem muitas delongas, então vamos falar, vamos pegar os fundos do índice IFIX, né? Que é o mais importante. Para eu trouxe aqui mais por curiosidade. Quais foram as maiores subidas e as maiores quedas? Acompanha na telinha aí.
Bom, o que subiu mais foi o SNF F11, com alta de 1,53%, cotado a R$ 88,84. Em segundo lugar ficou o VCJR11, com alta de 1,51%, cotado a R$ 101,50. Olha só, o CARI apareceu aqui, ficou na terceira posição. CARI 11, com alta de 1,21%, cotado a R$ 4,17. Seguido do ARCT11, com alta de 1,12%, cotado a R$ 107,39. Na penúltima colocação, o XPCI11, com alta de 1,03%, cotado a R$ 93,47. E o último, a LZR11, com alta de 0,99%, cotado a R$ 115,83. Sem muitas delongas, vamos para as quedas do IFIX. Segue aí na telinha. O campeão das quedas de hoje foi o BCIA11, com queda de 1,46%, cotado a R$ 82,36. SARI 11, com queda de 1,31%, cotado a R$ 69,08. O VIF 11, queda de 1,27%, cotado a R$ 6,97. Seguido do RCRB 11, queda de 1,20%, cotado a R$ 127%, cotado a R$ 127,16. Mas olha só quem está caindo hoje, hein? Na penúltima, no top 5, na penúltima colocação, BTRA11, queda de 1,19%, cotado a R$ 83,99. Próximo ali das mínimas, né? A mínima do BTRA11 é de R$ 83 cravados. E tá próximo, né? Falta só 99 centavos. Vamos ver como vai reagir. Na sexta-feira subiu, um fato relevante. Hoje, segunda-feira, já caiu, não na mesma proporção, né? Isso já subiu 3%, se não falar a memória, na sexta. Hoje já caiu 1,19%. Mas vamos ver como vai reagir nessa semana. E por último, lá na lanterna, o fundo PVBI11, com queda de 1,11%, cotado a R$ 92,07. Bom, pessoal, vamos para os fatos relevantes, mas antes, galerinha, deixa aquele seu like, é de graça, galera, é de graça. Deixa o seu like, compartilha, deixa suas dúvidas aqui embaixo, porque o que acontece? Tem muita gente que está assistindo o canal e muito obrigado por isso, vocês estão acompanhando, acredito que está sendo de grande relevância. Entretanto, muitos não são inscritos, se inscrevam no canal para receber as próximas notificações. E por favor, deixe seu like, é de graça, tá bom? Isso me ajuda bastante a desenvolver o trabalho aqui para vocês cada vez melhor, tá bom? Vamos lá, pessoal, então vamos fazer aqui, não é fato relevante, mas eu vou trazer aqui alguns esclarecimentos porque tem alguns cotistas aí que estão com algumas dúvidas. Então vamos falar sobre o fundo URPR11, ok? Surgiu uma dúvida aí da galera. O pessoal ficou na dúvida do motivo da cota cair tanto no último pregão, que foi sexta-feira, ok? Então vamos lá, a gente precisa entender algumas coisas. O investidor de fundo imobiliário tem que entender e se lembrar que a cada subscrição de cota temos quedas durante o período de subscrição e integralização, ok? Basicamente por dois motivos, tem outros, mas basicamente dois. Pode ser por arbitragem durante o período de preferência, ok? Ou realização de lucros na integralização das cotas, tá bom? São dois bons exemplos do que acontece. Então, não se esqueça disso, ok? Porque muitos cotistas ainda não têm o poder ali para poder fazer uma arbitragem ou a realização de lucros, né? Mas quando você tiver essa oportunidade de poder realizar, então você fará, né? Porque afinal de contas você pode aumentar o seu capital aí em 10, 15, tem até pessoas que conseguem 20% aumentar o seu capital só com o processo de arbitragem. O que seria a arbitragem? Para aqueles que não sabem, eu tenho uma cota que está valendo R$100, que eu comprei por R$100, ok? Só que ela está custando 120. O fundo fala que vai fazer uma emissão e essa emissão será de R$100, ok? Então,
por que eu vou ficar com uma cota que custa R$120 com essa valorização, sendo que eu posso acumular todos eles e comprar, multiplicar o meu capital, entendeu? Então, eu pego todas as minhas cotas, vendo as minhas cotas, pego o lucro de 20% que eu vou ter, pago a DAF, né, os impostos federais, o que sobrou eu compro, sei lá, vamos dizer que eu tinha 100 cotas, eu vou, compro, peço mais 100, o que eu tenho, as cotas que eu tenho de direito, e nas sobras eu peço todo o restante e mais um pouquinho do que sobrou do lucro. Então dessa forma eu consigo crescer aí, nesse exemplo que eu dei, faço 10%, e aí no próximo mês receber ainda mais cotas, mais rendimentos, desculpa, das cotas, tá bom? E no caso também da realização em lucro, isso é praticamente a mesma coisa, só que os motivos às vezes pode ser diferente. Então, no mesmo exemplo que eu dei, eu tenho 100 cotas de R$100, veio a integralização. Essas cotas elas estão baratas, só que o mercado está vendendo no mercado secundário, elas estão vendendo isso a 120. Então tem um lucro de 20%, eu pego, vendo essas cotas, obtenho um lucro e reaplico em outros fundos, enfim, de outras maneiras, entendeu? Então eu realizo o lucro dessas cotas, tá bom? Basicamente, são duas estratégias que vários investidores fazem, que já têm um poder capital, obviamente, para fazer isso, para ser lucrativo, acabam fazendo para obterem seus lucros e aumentar os seus patrimônios, tá bom? Ok, vamos falar do Fiagro VGIA11, né? Termina com 11, não é fundo imobiliário, é um Fiagro. Bom, esse Fiagro está sendo muito criticado desde o último pregão, dia 24, por suas operações de CRA sem garantia, e muitos investidores estão descontentes com a situação. Podemos enumerar aqui algumas coisas que os cotistas estão descontentes e gostariam de ver uma grande mudança no Fiagro, ok? Bom, o primeiro seria cotas com ágio, ou seja, cotas caras. Hoje mesmo, enquanto eu gravo esse vídeo, o PVP do Fiagro está em 1,05. Muitos CRAs também sem garantias reais e o fundo possui ele dentro do seu portfólio. Sem possibilidade de avaliar também esses devedores, é uma outra situação um pouco complicada, porque só o fundo sabe, né? 4 e último, o fundo com baixíssima diversificação. Então, apesar do fundo no Fiagro estar tecnicamente com ágio, porém dentro de um limite aceitável, que seria um PVP até de 0,6, devido a essas situações, precisamos entender o risco para então dizer se está caro ou barato. E ao meu ver, pode ser que está caro. Tem alguns investidores que estão dizendo que o Fiagro está barato e que estão saindo à compra. Se você é um desses, sinto em dizer, mas acredito que esteja equivocado. É só olhar os indicadores que você verá que as coisas não estão tão boas assim, ok? Então fica a seu critério aí e tome as suas decisões. Bom, o fundo BTRA11, olha só, né? Não saiu nenhum fato relevante, mas muitos investidores do fundo estão ainda falando sobre o problema judicial que o fundo está passando, e algumas dúvidas foram levantadas e, como eu disse, o fundo precisa responder na linguagem dos cotistas, né? Saber trabalhar nessas duas entre o mercado e o cotista. Será que o fundo conseguiria pagar o valor devido às safras e encerrar o processo? É uma dúvida bem interessante que o fundo poderia explicar. O fundo consegue vender as terras por 130 milhões, que valem, obviamente, para um terceiro, realizando lucro e pagando safras, encerrando esse problema? Bom, são duas dúvidas reais que precisam ser respondidas o quanto antes pelo gestor, mas é bem interessante. Vende logo essas terras, pago e encerra o processo. O que está acontecendo na mente, o que está se passando ali pelo gestor, na cabeça do gestor, porque ao que me entende, o BTG Pactual não compraria essas terras sem saber disso, sabe? Olha, não sabíamos, né? Isso está quase praticamente evidente, só falta o fundo confessar mesmo,
porque tudo que nós estamos vendo de informações, a cronologia dos fatos, tudo leva a processo. O fundo já tinha conhecimento, principalmente no momento de fazer as suas inscrições, as matrículas das terras, demoraram muito tempo. Então, ao meu ver, tudo isso colabora, uma vez que a cronologia ela não está muito clara, né? Tem algumas lacunas. Tudo leva a crer que o fundo tinha conhecimento, assumiu algum risco e, enfim. Mas o fundo precisa se posicionar e tranquilizar aí os cotistas. E ainda isso não aconteceu. Vamos ver aí como que vai ser os próximos dias. Bom, vamos falar do fato relevante, né? O fundo HGLG11 é o fato relevante que nós vamos falar hoje, que ele vem em complemento, né, dos fatos já publicados no dia 21 de outubro de 2020, dia 20 de novembro de 2020 e 17 de novembro de 2021. E ele vem informar os cotistas e ao mercado em geral, obviamente, que no dia 24/6 o fundo afirmou o primeiro aditivo ao instrumento particular de confissão de dívida com condição suspensiva a fim de modificar as condições de pagamento do prêmio, conforme definido ao fato relevante publicado dia 17 de novembro de 2021. Bom, devido pelo fundo ao devedor do ativo CONI G4, em função da performance comercial do empreendimento, que nesse caso é o que é chamado pelo fundo de prêmio, ok? Essa performance, as condições originais referentes ao pagamento do prêmio, ou seja, da performance, informados no fato relevante publicado lá no dia 17 de novembro de 2021, ok? Então vai ter algumas mudanças. E quais são elas? Os valores do prêmio seriam pagos pelo fundo quando o ativo CONI G4 estivesse no mínimo 80% locado e seriam apurados de acordo com as locações vigentes, em regime de caixa após carência de descontos, ok? Isso está sendo até bem normal, né? Essas carências de aluguéis durante a pandemia. Uma vez que a área locável do ativo já representava mais de 80% de ocupação física, com aluguel médio superior à média definida pelo vendedor de R$ 45 por metro quadrado, de comum acordo foi definida a quitação antecipada pelo fundo do pagamento do prêmio, né? Então, até um processo bom a respeito do que está acontecendo. O fundo já está antecipando para não ter essa dívida postergada, tá bom? Vamos ver aí como vai sair no relatório gerencial todo esse processo e acredito que agora é só lucro, né? Entrando nas receitas aí, nos dividendos dos cotistas. Bom, vamos falar também do fundo PACT11, ok? Esse fundo que solta o seu comunicado, seu fato relevante aí, que é para informar tanto aos seus cotistas quanto ao mercado geral, duas situações que não são nem tão boas assim, mas são de muita importância e transparência com seus cotistas. Bom, o fundo recebeu da Bit Service Inovação em Tecnologia LTDA, inquilino ali dos conjuntos 21, 23 e 24 do edifício Vila Olímpia Corporate, localizada na rua Fidêncio Ramos 302, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, a notificação sobre a rescisão antecipada de seu contrato de locação, ok? E aí o pessoal fica já assustado, mas calma, vamos por partes. O inquilino ocupa 1.130 metros quadrados de imóvel, o equivalente a 9,2% da área bruta do fundo, ok? O fundo, o respectivo contrato, melhor dizendo, de locação, que 3 meses de aviso prévio, além do pagamento de multa rescisória. Então fique calmo que ainda tem um tempinho para o fundo respirar, procurar novos inquilinos e já deixar tudo pronto, tá bom? Dessa forma, caso não haja nova ocupação dos referidos conjuntos a partir de novembro de 2022, lá no finalzinho, o fundo será impactado pela rescisão da B2W a partir de então, ok? Então ainda tem tempo, como eu disse, respira fundo, tudo vai dar certo. O possível decréscimo nas distribuições do fundo em decorrência dessa desocupação é de aproximadamente 4 centavos por cota. Já é um valor bem considerável, né?
Mas não obstante disso, conforme adiantamento no relatório gerencial publicado no dia 15 de junho de 2022, o fundo também recebeu no dia 31 de maio de 2022 da Randstad Brasil Recursos Humanos LTDA, o inquilino do conjunto 44 do imóvel, a notificação sobre também a rescisão antecipada do seu contrato de locação. Então aí, ó, são dois inquilinos que estão saindo. O inquilino ocupa 378 metros quadrados do imóvel, equivalente a 3% da área bruta do fundo, ok? O respectivo contrato também de locação estabelece, como todos os demais praticamente, 3 meses de aviso prévio, além do pagamento de multa rescisória, tá bom? Então também o fundo, o correntista pode ficar tranquilo que terá um tempo para respirar. Dessa forma, caso não haja nova ocupação no referido conjunto a partir de novembro também, o fundo será impactado pela rescisão e possível decréscimo na distribuição do fundo em decorrência dessa desocupação, que é óbvio, de aproximadamente 2 centavos por cota. Então, pegando esses dois inquilinos, saindo, como que fica? Caso os dois saiam e não sejam ocupados novamente, como resultado das movimentações já faladas, das distribuições do fundo, poderiam ser impactadas por 6 centavos por cota a partir de novembro, né? 4 da B2W, 2 da Randstad. Acredito que seja assim que se fala, um pouquinho complicado o nome deles. Bom, pessoal, obrigado por ter assistido mais um vídeo, mais um fechamento de dia, o pregão aí, com os fatos relevantes, tirando as dúvidas dos cotistas, falando sobre várias situações. Compartilha, deixa o seu like, deixa sua dúvida aqui embaixo, que eu respondo, ok? Meu nome é Bruno Silva, nos vemos no próximo vídeo. Falou!